Finanças Públicas. Com a palavra, o senhor Amaury Perusso, presidente da Federação Nacional das Entidades e Servidores do Tribunal de Contas do Brasil e auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que terá o tempo de 20 minutos para sua exposição sobre a experiência do Estado com a adesão do regime de recuperação fiscal. Com a palavra, senhor Amaury. Primeiramente, boa tarde a todas e todos que nos assistem, na pessoa do deputado Fábio, do Partido Rede, também da Tânia, da Maria Lúcia Fatorelli. Eu quero pedir licença para somar minha voz à resistência do povo de Minas, que são grandes brasileiros e sempre deram extraordinárias contribuições a esse país. E a primeira questão que me traz a essa tribuna é destacar que há uma tentativa grosseira de interditar o debate quando a gente trata do regime de recuperação fiscal. E a interdição se dá pelo argumento grosseiro, como eu disse, de dizer não há outra alternativa. E eu penso que o que nós precisamos abrir é exatamente o debate para identificar onde estão as alternativas e quais os efeitos práticos do regime de recuperação fiscal. O presidente Fábio anunciou que eu sou dos tribunais de contas, eu estou no Tribunal de Contas desde 1992, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e ano após ano a gente recebe o relatório das contas do governador, das contas anuais do governador, e dentro dele tem um capítulo ligado à dívida pública. Você pode passar, por favor, mas vá em frente. Aí. Eu quero começar dizendo, porque eu vou tratar do regime de recuperação fiscal, mas precisamos compreender o nascedouro disso. De onde vem? Por que se chegou ao regime de recuperação fiscal? Esse quadro que está sendo mostrado traduz a dívida do Estado do Rio Grande do Sul desde 1970 até o ano de 2016. Vejam o que é curioso, entre 1994 e 1998, a dívida sai de 37,89 bilhões para 84,24 bilhões. Então, logo, um cidadão desavisado ou que compra a versão da imprensa maliciosa dirá: como gastaram dinheiro esses governadores do Rio Grande do Sul nesse período? Tenho uma má notícia a vocês. Não entrou nenhum centavo de crédito ou não foi utilizado nenhum centavo para investimento. Todo esse crescimento é de natureza financeira. São as amarras que existem no processo de endividamento e que fazem com que a dívida ela se autoalimente. E aí é lá nos 84,24 bilhões que o Rio Grande do Sul faz o acordo, né, para pagar a dívida com a União. Isso aqui é só a dívida com a União. Né? Depois tem um conjunto de outras dívidas que também colocam o Estado. Ela representa hoje 88% do endividamento do Rio Grande do Sul. Vejam ainda nesse quadro o que é curioso. Nós fazemos um acordo de 1998 e pagamos rigorosamente as prestações mensais da dívida até o ano 2017. E a dívida cai? Ela reduz? Em absoluto. Ela segue a rotina de permanecer estável, né, nos limites altos, e chega lá em 2017 em 81 bilhões. Aqui entra uma conversa muito especial, que é o título que a Maria Lúcia Fatorelli desenvolveu para o país. Isso é um sistema da dívida.
porque entre 1998 e 2017, porque a gente obteve uma liminar para parar de pagar a dívida, e paramos de pagar a dívida entre 2017 e 2022. Nesse período, nós assumimos uma dívida de 9,5 bilhões, em números históricos lá em 1998. Pagamos 37 bilhões. Cada centavo que foi pago foi destinado ao pagamento dos juros da dívida pública federal. Esta é a contribuição dos gaúchos para um pequeno grupo de brasileiros que vive sem nada produzir, vive da especulação, compra e venda de títulos públicos. E a dívida segue crescendo. Vamos avançar, pode avançar um pouco. Vejam, eu só relacionei aí que já em 1999, quando foi feito o acordo da dívida, os auditores do Tribunal de Contas diziam que ela retirava a autonomia, né, financeira e administrativa do Estado. Autonomia financeira e administrativa. Vou voltar a isso mais adiante. Por favor, pode avançar. Mais uma. Mais uma. Olhem só. Aqui está a grande questão que nós precisamos olhar. Essa dívida, quando você bota um IGPI mais 6,17% de juros, por que 6,17%? O contrato diz 6%, mas eles fizeram juros, né, que são somados, né, mês a mês, e no final dá 6,17%. Mas 0,17% não dá nada. Não dá nada? Em cima de uma dívida de 80 bilhões? Como é que é exatamente isso? Esse trocadinho ficou para quem? Né? Bom, mas o que é essencial a gente reconhecer aqui é que isso vai representar 1.379% de acumulação, num período em que o IPCA, somado todos os anos, vai dar 237%. Isso vai mostrar que a União vem ganhando dinheiro sobre os estados, sobre todos os estados. Então, o empréstimo que foi feito em 1998 constitui um grande negócio a favor da União. Pode avançar, por favor. Aqui uma coisa que o meu amigo do Rio de Janeiro o Paulo do Rio de Janeiro já evidenciou. Vejam que tá lá, o que está lá na Lei 9496, né? Ela diz no seu artigo 12 que toda a receita proveniente dos estados será integralmente utilizada para o abatimento da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional. Esta é a dinâmica do sistema da dívida que denomina a Maria Lúcia Patorelli. Pode ir em frente. Vejam, aqui começa o nosso diálogo e que tem a ver com as possibilidades de solução para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para São Paulo, para Goiás, que aderiu ao regime de recuperação fiscal. Nós, do Tribunal de Contas, os auditores, fizemos 2 trabalhos técnicos, estou aqui mencionando um, que é de 2015. Nós pegamos a dívida pública de 1998 e atualizamos ela pelo IPCA e deduzimos os pagamentos feitos. E chegamos à brilhante conclusão que ela estaria quitada em maio de 2013. Como nós seguimos fazendo pagamentos, né, até 2017, o Rio Grande do Sul é credor da União, não é devedor da União. Segue, por favor. Aqui, deputado, é essencial a gente identificar uma coisa, que alguns nos acusavam logo que nós começamos a falar, e eu defendi a tese de que essa dívida está paga, e no Rio Grande do Sul teve uma grande mobilização popular, que reuniu mais de 100 entidades da sociedade, dos estudantes até a Fiergs, né, passando pelos intelectuais, pelas universidades, e por todo o conjunto de sindicatos.
Aí eles nos acusavam o seguinte: vocês vão quebrar a União. Onde já se viu? Vocês estão dizendo que se a União, né, não for ressarcida daquilo que perdeu, vocês vão criar um problema econômico para a União. Tinha até ministro, teve até ministro da Fazenda dizendo: vocês vão dificultar a classificação de risco do Brasil, que nós estamos no AAA, né, e vocês vão quebrar o país. Vejam esse quadrinho aí. Só vamos dar destaque lá para o ano de 2015. Esse é quadro apresentado pela Secretaria do Tesouro Nacional ao Tribunal de Contas da União, certo? E lá no do ano 2015 eles dizem o seguinte, ó: valores brutos gastos com a União, R$ 23.520.283,42, tá? Valor recebido dos estados, 30 bilhões. De 23 milhões, eles receberam 30 bilhões. É 130.000% de lucratividade que a União teve sobre os estados. Segue, por favor. Mas, aqui, só para demonstrar, utilizando a pizza é altamente educativa. Eu penso, Maria Lúcia Fatorelli, que foi o documento mais popular que nós criamos no Brasil. Não há nenhum ser humano que não entenda uma pizza, e ela precisa ser utilizada o tempo todo, inclusive para a gente discutir os orçamentos estaduais e os impactos que terá o regime de recuperação fiscal, caso adotado aqui em Minas Gerais. Segue, por favor. Aqui tem uma série de cronologias, vai em frente, da legislação. Só um minuto aqui, o que temos aqui? É isso que eu quero tratar um pouco com vocês. Qual é o impacto da dívida sobre a capacidade de investimento dos estados? Essas tabelas parecem complicadas, mas não tem nada complicado nelas, né? É fácil da gente entender. Investimento com receita corrente líquida, receita do Estado, né? Pagamento da dívida pública e a relação, quanto sobrou efetivamente para o Estado investir. E aí vocês vão perceber que aí, no ano de 2015, chega a 4,59, mas, na média, o Estado do Rio Grande do Sul só investe 2,67% do que ele arrecada da população. Né? A receita corrente líquida, grosseiramente, é isso. Tudo que nós arrecadamos, que é receita do Estado, fora aquela que a gente transfere para os municípios, nós investimos 2,67% nesse período. Tem mais uma tabela próxima, quero ver. Aqui a próxima tabela está um pouco confusa, porque eu tive que tirar uma fotografia, ontem estava montando ela, não deu para trabalhar mais precisamente. Mas ela dá sequência, né, lá de 2015 e vem avançando até 2022. Olha o investimento com receita corrente líquida em 2022. É 0,23%. Não chega a 0,5%. Aliás, não chega nem a metade de 0,5%. É isso que a dívida pública determina para a vida dos estados. Lembrando que em 2022, nós já estamos no regime de recuperação fiscal. Já está, o Estado do Rio Grande do Sul já havia assinado o regime de recuperação fiscal e, curiosamente, de 2021, que é 0,79, que já é ridículo, muito ridículo, em 2022 ela cai para 0,28%. Esse é um dos efeitos do regime de recuperação fiscal. Pode seguir? Aqui é só um mapa para mostrar de onde eu extraí, lá da Secretaria da Fazenda, né, uma fotografia. Vai em frente, por favor. Aqui tem uma série de leis que eu cito, que são a sequência de acontecimentos desde 2014. Pode avançar. Elas já foram mencionadas aqui, pode ir em frente. E elas vão determinando... para um minuto. O que é importante a gente identificar? É que há uma dura luta de resistência dos povos, do povo gaúcho, do povo paulista,
do povo do Rio de Janeiro, do povo de Minas Gerais. Há uma dura luta de resistência, e essa luta de resistência vem parar dentro do parlamento. E o parlamento, né, e o parlamento nacional, sobretudo, reage para produzir legislações que tentam atenuar a barbaridade que foi feita em 1998. Seguindo, vai em frente. Já foi mencionado aqui as privatizações e tal, renúncia. Olha aqui essa condicionante aqui que interessa muito. Renúncia ao direito sobre que se funda a ação judicial que discutia a dívida ou o contrato. O Rio Grande do Sul tinha uma ACO, uma ação no Supremo Tribunal Federal que discutia a dívida pública. Qual era o pedido final da ACO? Ela pedia o seguinte, que se aplicasse ao contrato de 1998 o IPCA. Traduzindo, veja, eu disse que nós tomamos 9 bilhões e meio, valores históricos lá de 1998, dos quais 2 bilhões são para salvar o Banrisul, para cobrir contratos mal feitos, empréstimos para amigos e canalhas, sabe? Tudo isso que gerou um prejuízo de 2 bilhões para o banco. Para salvar o banco, 2 bilhões dos 9 bilhões e meio se tornaram dívida pública. Como é que eles são dívida pública? Desde quando eu participei disso, ou qualquer cidadão gaúcho participou desse tipo de situação? Mas admitindo-se que eles fossem 9 bilhões e meio, o que nós pedíamos? Que, na ação judicial do Estado do Rio Grande do Sul, que o STF determinasse que o contrato fosse refeito em 1998, o Paulo já mencionou aqui claramente, o índice oficial do Brasil que mede a inflação é o IPCA. 2, a União não é banco, não pode cobrar juros sobre os estados. Então, se afastasse os juros e se aplicasse o IPCA, o que aconteceria? A União se tornaria devedora do Estado do Rio Grande do Sul. Aí se coloca numa lei que nós temos que renunciar e o governo atual do Rio Grande do Sul, covardemente, vai lá e retira a ação, certo? Vai lá e retira a ação. E adere ao regime de recuperação fiscal. Vamos em frente, por favor. Mais um pouco. Mais ainda. Segue. Bom, aqui tem eu estou enumerando aqui um conjunto de vedações. Ora, sabe o que é curioso na proposta do regime de recuperação fiscal? É que tem 22 condicionantes contra o Estado, das quais 20 são contra os servidores públicos. Vou usar um exemplo aqui para mostrar a gravidade disso. Nós chamamos de brigada militar, vocês chamam de polícia militar. Os efetivos necessários, os estudos mostram que, para ter segurança pública no Rio Grande do Sul, nós temos que ter 35 mil homens e mulheres na nossa brigada militar. Nesse momento, temos 16 mil homens somente, 16 mil homens e mulheres na brigada militar. Metade, menos da metade do efetivo necessário. Por isso, nós vivemos em insegurança geral. Bueno, o que a vedação diz? Não pode aumentar despesa com servidores. Logo, nenhum novo policial militar será contratado nos 9 anos de vigência do regime de recuperação fiscal. Mas isso vale para professores, isso vale para médicos, isso vale para quem está em todo o setor de saúde, isso vale para o agrônomo da Emater, isso vale para todo mundo. É disso que nós estamos falando. Esses são os limitadores que se estabelecem naquilo que eu chamo de condicionantes. Seguindo, por favor. Mais uma. Aqui eu só estou querendo demonstrar que o Rio Grande do Sul é, hoje, um dos estados, ou entre os estados, um que tem maior situação delicada, né? Veja que tem um dado aqui relevante, que se você somar
as dívidas, segundo o governo federal, né, segundo o Ministério da Fazenda, lá a Secretaria do Tesouro Nacional, em 2020, os estados deviam à União 687 bilhões de reais. Se somarmos a receita corrente líquida desses estados, ela soma 337 bilhões, certo? Então, ela é muito menos do que a dívida computada lá pela União. Pode ir em frente. Aqui um destaque antes de eu entrar nos dados finais sobre o regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. O Estado desistiu da ação lá no Rio Grande do Sul, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, fundada no grande movimento que eu já citei, movimento da sociedade, propôs uma ação, né? Propôs a ACO 2755, que está em andamento nesse momento no STF, na qual nós fazemos o papel de assistente técnicos, né? Bueno, o que ela disse? Aí o STF determinou que um juiz federal fizesse o processamento no Rio Grande do Sul. E esse juiz determinou que se fizesse uma auditoria, não propriamente uma auditoria, nessa dívida para determinar quanto o Estado devia. Só de anatocismo e outras cláusulas ilegais, aqui não estamos falando de uma tese jurídica, estamos falando de ilegalidade, né? Eles estão dizendo que, passa para a próxima, acho que ela tem os números, não, aí. Elas estão dizendo que de 63 bilhões, quando a perícia foi concluída, deveria ser afastado 44 bilhões que são ilegais. Ainda assim, segue, por favor, eu estou caminhando para as conclusões. O atual governador Leite, ganhou a eleição defendendo para o povo gaúcho que a única solução e a melhor solução era aderir ao regime de recuperação fiscal. E disse, né, ao povo gaúcho que isso resolveria as finanças públicas do Estado. Passados 6 meses, ele venha por 6 meses do novo governo, né, ele se reelegeu. Passados 6 meses do novo governo, ele vem a público, juntamente com a sua secretária de Fazenda, e a sua secretária de Fazenda, a senhora Priscila, vem da onde? Do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional. Foi ela quem criou o chamado CAN, que é um coeficiente de atualização monetária que se aplica sobre as dívidas e que está elevando as dívidas de todos os estados a patamares insuportáveis. Tá? Então, ela estava numa ponta da negociação, vira secretária de Estado, vai depor na Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças, e diz que agora nós precisamos renegociar com o governo federal, porque o Estado do Rio Grande do Sul, no melhor do melhor dos desempenhos possíveis de receita, não conseguirá pagar a dívida pactuada no regime de recuperação fiscal, além de não ter nenhum centavo para investimento com recursos próprios. Só que a renegociação da dívida e a adesão, o regime de recuperação fiscal vai durar 9 anos, com todos os condicionantes sobre o Estado. Mas a dívida foi repactuada para adesão ao regime até o ano de 2052. Então, pensem os senhores, né, que todo mês, seja o governador quem for, ele vai ter que pensar o quê? Tenho que pagar a dívida. E no mês seguinte, tenho que pagar a dívida. E no outro mês, tenho que pagar a dívida. Quando é que o Estado vai pensar em projeto de desenvolvimento? Especialmente considerando, e aqui já foi colocado pela manhã um belo debate, que dizia o seguinte: acabaram-se as blue chips, né? Aqueles itens que organizavam uma grande arrecadação para o Estado, energia, combustíveis e comunicações, certo?
Então, nós temos que desenvolver novos setores e tratar esses novos setores com atenção para que nós possamos manter a arrecadação. Como faremos isso sem nenhum centavo de investimento? Agora, eu vou dar um último número aqui para terem dimensão. Nesse ano de 2000, quando nós assinamos o regime de recuperação fiscal e repactuamos a dívida, em 31 de dezembro de 2021, a dívida somava 83 bilhões de reais. Perdão, 82,5 bilhões de reais. Vejam só, nós pagamos já em 2023 11% do que seria devido da dívida. 11, deu 635 milhões somente. E aí, a dívida subiu para 93 bilhões de reais. Sabe o que o regime de recuperação fiscal faz? Ele amolece, ele facilita a vida do governador de plantão. E ele acumula um enorme passivo lá na frente, que não terá como ser pago, porque não tem mais o limitador de 13% desde 2015. Portanto, você terá que pagar a integralidade da dívida. Então, prezados amigos mineiros, não parem com a luta contra esse regime. Ele é um desastre do ponto de vista, está se mostrando um desastre do ponto de vista da condição da política econômica. Para encerrar agora, o que estamos sugerindo como propostas? Eu não deixei de dizer que a ação da OAB está pronta para ser julgada no STF. E nós queremos retirar da dívida. Se estava em 44 bilhões, foram considerados ilegais. Isso é perícia judicial, não se joga fora. O STF não vai poder dizer, eu não vi, eu não designei uma perícia. O juiz que ele determinou que fizesse o processamento é quem organizou a perícia judicial. Então, esperamos que a gente possa também seguir na luta. Por fim, propostas de encaminhamento. Buscar repactuação justa dos contratos, com o recálculo das parcelas de amortizações desde a assinatura, com base nas seguintes premissas. Proibição da cobrança de juros, que até 31 de 12 de 2027 significaram um acréscimo de 1.142%. Auditoria cidadã das dívidas públicas dos estados, incluindo aqui o do Rio Grande do Sul e da União. Votação e aprovação do PL 561, PL 568, diz exatamente isso, que a gente deve se repactuar. E aí, por fim, e mais relevante para todos nós, construir e respeitar o Pacto Federativo. Não haverá futuro para esse país, certo? Sem respeito ao Pacto Federativo, e Pacto Federativo exige que as unidades dos estados e dos municípios possam ter autonomia, controle financeiro e controle e atendimento da vida da cidadania. Encerro, presidente, pedindo desculpas pelo avançado da hora aqui, por ter passado o tempo. Eu encerro dizendo que eu fui muito criticado no Rio Grande do Sul quando eu dizia uma frase básica. O regime de recuperação fiscal não é um regime e tampouco vai produzir recuperação fiscal. Se ele fosse isso, nós abriríamos um diálogo mais tranquilo, mais equilibrado. Ele não é nada disso. Ele é um mecanismo de subordinação e está no artigo 1º da 178, claramente dito, é para subordinar os estados à mesma política fiscal do governo federal. Logo, é para subordinar, não é para libertar e não é para permitir que os estados possam se desenvolver. Obrigado, perdoem o avanço. Obrigado, senhor Amaury.